Então, meus irmãos, vamos trazer a mensagem sobre o dízimo. Trazer a mensagem, meus irmãos. Às vezes você pode ter ouvido pregação do dízimo errada, uma heresia, sem compreendimento. Porque o dízimo também, irmãos, ele é muito comprido, né? Para querer explicar. Então temos que pegar umas poucas referências. Porque se formos falar do dízimo, vamos falar até amanhã, né? E não vamos ter falado tudo, porque o dízimo tem muita base dentro da Escritura. Mas o fundamento você quer saber se o dízimo continua na graça ou ele foi tirado? Qual é a diferença do Velho e do Novo Testamento? Então, meus irmãos, o dízimo tem que ser dado? Tem que ser dado. Mas ele é obrigatório? Não é obrigatório, porque isso era uma obrigatoriedade, meus irmãos, do Velho Testamento. Vamos ler aqui em Hebreus 7:8 primeiro, para nós meditar, para não ficar muito comprido. Meus irmãos, é um assunto também muito importante. Estamos aqui em 360 pessoas. Meus irmãos, eu peço o teu like, porque esse assunto é muito importante para as pessoas. Às vezes tem pessoa que não sabe e contribui em igrejas que fazem o mal para a sua alma, certo? E o dízimo é algo vital para a igreja avançar, para a igreja ter o seu caminho sobre a terra, né? Crescer, né? Porque tudo, esse serviço, a Bíblia diz que é necessário que haja dentro das igrejas. Então eu peço teu like, dê o seu like para que o outro veja também esse assunto tão importante. Diz assim em Hebreus 7:8: aqui certamente tomam dízimo os homens que morrem, ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. Então aqui, meus irmãos, está falando que aqui tomam dízimos, certamente, de homens que morrem. Era igual na lei. Hebreus capítulo de número 9. A Bíblia diz, irmãos, que havia 2 tabernáculos, o santo e o santo dos santos. O primeiro tabernáculo, havia os sacerdotes que entravam todos os dias a oferecer sacrifício pelos pecados do povo. E o santo dos santos, meus irmãos, além do véu, entrava uma vez no ano o sumo sacerdote, que era segundo a ordem de Melquisedeque, amém? Que eles eram constituídos segundo a casa de Arão, a tribo de Levi, que Deus tinha tomado, meus irmãos, para que fosse do sacerdócio levítico. Números capítulo 18, versículo 1 até o 6, diz assim: eis que tenho tomado vossos irmãos, os levitas são dados em dádiva para o Senhor ao ministério. Então Deus tomou da casa de Arão os levitas, para quê? Para exercer o seu trabalho dentro do ministério. Por quê? Porque a casa de Deus, ela tinha muito serviço, né? O serviço da guerra ficou com a parte da casa de Israel, mas o serviço do tabernáculo, que era o serviço da casa de Arão, de Moisés, eram serviços santos. Então era separado. O povo de guerra não mexia nas coisas do templo, somente o povo de Israel. Então o povo de Arão, a casa de Arão, recebia dízimos, uma coisa importante no Velho Testamento. Recebia dízimo. O dízimo era o que, irmão? Dinheiro ou comida? Me esclarece essa verdade. O dinheiro, meus irmãos, era uma outra lei que havia sobre o templo, mas o dinheiro não era dízimo. Você sabia disso? O dízimo que o povo de Israel trazia aos levitas, à casa de Arão, era comida. Era o melhor do grão, do azeite, da cevada, do campo. A Bíblia diz em número 18, versículo, meus irmãos, de número 12, todo o melhor do azeite, do grão e as primícias eram para ti. O Senhor tinha dado para o povo dos levitas. Eles ministravam e trabalhavam só no templo. O versículo 20 diz assim, que Deus não tinha dado possessão aos filhos de Levi. Então eles não podiam estar comprando nada. Deus não deu um pé sequer de terra para os levitas. Você está entendendo, irmão? Então é por isso que os levitas naquela época recebiam dízimo. E os dízimos eram comida. A Bíblia diz em Malaquias 3,10 que haja mantimento na minha casa. Mantimento é comida. Então Deus dava para eles, meus irmãos, todo o melhor do azeite e da comida, né? Versículo 10 diz, em lugar santíssimo as comerás. Está dizendo, meus irmãos, que os levitas comiam o dízimo. Glória a Deus. Hoje o dízimo, meus irmãos, ele não é comida, ele é dado para a igreja. Quando é dado para a igreja, o pastor fala, é de Deus. Então, mas se é de Deus, é teu também. Certo, meus irmãos?
Se é de Deus, é teu. No Velho Testamento, o dízimo, quando era dado na casa de Deus, todos os levitas, a Bíblia diz que os levitas comiam, os estrangeiros que estavam às suas portas, a viúva e o órfão eram alimentados pelo dízimo que o povo trazia aos levitas. Amém? Assim era o dízimo que era dado dentro da casa de Deus no Velho Testamento. Era comida e era dado uma vez no ano a primícia da terra, a primícia de tudo o que as pessoas de Israel, o povo, tinha. Quando dava, eles davam e ofereciam a Deus. Então, vocês estão entendendo, meus irmãos? Que no Velho Testamento era dado por ano e era comida. A lei de dinheiro era outra lei e não era dízimo. A lei de dinheiro era para o templo, para restaurar o templo, não era dízimo. Era uma lei para dinheiro, para restaurar o templo, conforme a Bíblia fala, né, meu irmão? Que os carpinteiros restauravam o templo, só que não era o dízimo. O dízimo era as coisas da terra, a primícia da terra, o que dava no campo. Isso era o dízimo, que era chamado dízimo das colheitas. Vocês já ouviram falar da festa das 7 semanas? Isso aí, meus irmãos. É isso aí. Amém? Que o povo, eles pegavam o melhor da terra e dava lá como dízimo. Isso era o dízimo do povo levítico do passado. Mas aonde surgiu o dízimo? O dízimo não surgiu em Moisés, certo? Em Moisés, no Êxodo capítulo 20, ou em Deuteronômio, não surgiu ali. O dízimo surgiu através de um sacerdote chamado Melquisedeque. Esse sacerdote aparece 2 vezes na Bíblia. A primeira vez em Gênesis 14:18, em que Abraão volta da guerra dos reis, dos 5 reis, na matança, e dá os seus dízimos a Melquisedeque, que é rei de Salem, que significa rei de justiça e também rei de paz. Amém? Este sacerdote, ele era o sacerdote do Deus vivo. A segunda vez que ele aparece em Salmo 110, versículo 4, que diz: Deus, conforme a ordem de Melquisedeque, é sacerdote eternamente. Ali diz que Deus, pela boca de Melquisedeque, constitui Cristo sacerdote eternamente sobre a casa de Deus. É um sacerdócio eterno que não se abala e não se é mudado. A Bíblia diz em Hebreus, capítulo 8, versículo 1, temos um sumo sacerdote tal, à destra dos céus, à destra no trono da majestade. Esse, meus irmãos, que intercede por nós, porque é o sumo sacerdote constituído para oferecer dons. Ele, meus irmãos, oferece dons por nós, por isso que Cristo oferece dons, oferece, meus irmãos, dádivas, oferece prosperidade, porque Ele é o nosso sumo sacerdote, constituído segundo a graça de Deus. Mas o que houve com a velha aliança, irmão? O que aconteceu com a velha aliança? O que aconteceu? Por que mudou? Porque o povo de Israel nunca cumpriu essa lei. Amém? Nunca cumpriu. Mateus 5,17 diz assim: não cuideis que vim destruir a lei e os profetas. Não vim abirrocar, mas cumprir. Em 18 diz assim: até que os céus e a terra passem, nenhum jota ou tio será omitido da lei, até que tudo seja cumprido. Quando Cristo veio à terra, Ele não veio para brincar, Ele não veio, meus irmãos, para dizer oi. Não, Ele veio cumprir a lei. Qual lei? Ele veio justamente para cumprir a lei. Tanto a lei do dízimo, quanto a lei de mulheres que adulteravam, como Ele mudou lá, né? Que atire, quem tem pecado atire a primeira pedra. A lei do dízimo, Ele também cumpriu. Dízimo, Jesus deu lá também, né? A Bíblia fala no Novo Testamento que os fariseus questionaram Ele acerca do tributo, e Ele veio e deu, pegou da boca do peixe, fez Pedro recolher e pagou por Pedro e ele, porque Ele cumpriu. Mas a lei e os profetas duraram até João. Então a lei do dízimo, que é a lei do passado da casa de Arão, da tribo de Levi, que servia para o mantimento do tabernáculo, foi cumprida através de Cristo. Então ela não é mais válida no Novo Testamento. Então o dízimo não existe mais, irmão? Existe, porque Cristo se tornou sacerdote eternamente pelas nossas vidas. O que quer dizer isso, irmão? Que os sacerdotes que pela lei, eles não permaneciam porque eles tomavam dízimo, porque eles morriam, eles não conseguiam tomar mais dízimo, porque eles morriam, a morte impedia eles de permanecer, irmãos,
vivos. Mateus 27:50 diz: Jesus, clamando em alta voz, entregou seu espírito. Versículo 51 diz assim: eis que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Jesus, quando ele morreu na cruz do Calvário, ele cumpriu tudo que os fariseus nunca cumpriram e deu o Novo Testamento. Por que Cristo morreu, irmão? Porque Hebreus 9:16, 17 diz assim: porque um testamento tem força aonde houve morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? O que quer dizer isso, irmão? Jesus precisava morrer, cumprir a lei, tanto do dízimo quanto das outras leis, cumprir a lei e dar um novo testamento. Necessariamente ele devia morrer para que o Novo Testamento entrasse em vigor. Por que isso, irmão? Porque o Velho Testamento estava em falha. O Velho Testamento era fraco, porque não podia aperfeiçoar aquele que fazia o seu serviço, diz a Bíblia. Não aperfeiçoava o sacerdote e não aperfeiçoava aqueles que vinham ao templo. Hebreus 8:7 diz assim: porque se aquele primeiro for irrepreensível, nunca teria buscado lugar para o outro. Vocês estão entendendo, irmão? Vocês estão entendendo? Era repreensível. A lei, a Bíblia diz que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, mas pela fé em Cristo Jesus. Então quer dizer que a lei, ela era repreensível. Mas a lei pela fé, ela não é repreensível. Ela é perfeita. E Jesus deu a lei pela fé. A lei que é gravada no coração e não em tábuas. A lei que foi gravada no pensamento, meus irmãos. A lei que foi gravada na alma. Mas Jesus não destruiu a lei. Jesus deu a justiça que é pela fé. E qual é a justiça que é pela fé, irmão? Qual é essa justiça? Como essa justiça ela aparece? Ela aparece pela fé que vem do nosso coração. Se nós vamos dar o dízimo de coração ou não. Gálatas 2, versículo 21. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Amém? Então a justiça não provém da lei, a justiça provém da fé, que vem do coração. E se a justiça provém da fé que vem do coração, então é o coração que vai estipular o valor. É o coração verdadeiro que fala: eu vou dar tanto. Não existe mais então, meus irmãos, valor que alguém possa estipular. Não existe 10%. Não existe mais, irmãos, como o pastor dizer: você tem que dar o 10%, porque senão você fica sem congregar. Isso não existe, irmãos. Isso não existe. Aleluia. As igrejas estão erradas, enganadas. O dízimo tem que ser dado. Mas o dízimo, meus irmãos, ele não é obrigatório. Ele não pode ser obrigatoriamente tirar a pessoa da comunhão, porque o dízimo não compra o céu. A Bíblia diz que pela obra ninguém será justificado diante de Deus, mas sim pela fé em Cristo Jesus. E essa é a justiça que provém da fé. O coração que crê para a justiça. A Bíblia diz em Atos 16, versículo 31, o que crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. O dízimo é impotente para te salvar. A Bíblia diz que a lei é impotente para salvar. Então o dízimo se torna uma fraqueza inútil para salvar o homem. Não pode salvar ninguém. O que pode salvar o homem é a fé em Cristo Jesus. Então significa que o dízimo tem que ser dado pelo coração. 2 Coríntios 9:7 diz assim, que cada um contribua segundo o que propôs o seu coração, não por tristeza, não por vanglória, mas nem por necessidade, mas, meus irmãos, por alegria, porque Deus ama quem dá com alegria. Então o dízimo, pastores, o dízimo tem que ser dado de coração, o dízimo tem que ser dado de um bom coração a Deus. Aleluia! Porque Jesus Cristo, meus irmãos, Gálatas 3:13 diz assim, que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Está escrito que todo aquele que for pendurado na cruz do madeiro se faz maldito. Então Jesus se fez maldito, recebendo a maldição da lei, porque a maldição da lei é o que, irmão? A lei, ela
Meus irmãos, permitia que o povo de Israel era salvo, mas o povo gentil era condenado. Então Cristo se fez maldito por nós, recebendo a cruz, recebendo a maldição, que era a morte de cruz, recebendo a lei, crucificando sobre ele todas as inimizades. A Bíblia diz, meus irmãos, que as inimizades impediam a salvação ao povo, a salvação ao povo gentil. Então Jesus recebeu a inimizade, que era a lei, e quebrou isso na cruz do Calvário, sendo maldito por nós. Ele se fez, meus irmãos, maldito por nós e nos deu bênçãos, nos deu a salvação. Então é por isso que a lei do Velho Testamento não pode ser exercitada nos dias de hoje. Não pode ser exercitado o dízimo conforme Malaquias 3:10. Não pode o dízimo de Malaquias 3:10 ser exercitado na igreja gentílica. Porque Cristo cumpriu essa lei quando ele vivia, e quando ele morreu, ele retirou essa lei para que nós tenhamos livre acesso ao Pai. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Vocês estão entendendo? Porque a Bíblia diz em Efésios 2:14, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derrubando a parede da separação. A separação era a lei, que constituía em ordenanças, que constituía, meus irmãos, em leis e ordenanças que não podiam aperfeiçoar ninguém, mas agora Jesus tirou tudo isso e nos deu a graça. Por isso que a Bíblia diz que sois salvos somente pela graça de Jesus. Porque então, irmão, quem não dá de coração dízimo, quem dá dízimo pensando em agradar ao pastor, pensando que tem que dar porque o ministério pede, está perdendo o seu tempo. Dê o dízimo. O dízimo tem que ser dado, sim. Agora, meus irmãos, vemos que, como Cristo é sacerdote eternamente, ele aperfeiçoou a lei do dízimo. Aquilo que era antes fora do corpo, aquilo que era antes obrigatório, que os judeus faziam isso, que quem não dava o dízimo era expulso da sinagoga, Jesus jogou tudo para dentro do coração, dizendo praticamente essas palavras aqui, ó: se vocês não dão de coração o dízimo, não adianta dar. Deem de coração, deem de alma, se alegrem em dar o dízimo para que haja crescimento na minha casa. Jesus Cristo está recebendo até hoje o dízimo. Jesus Cristo é sumo sacerdote eternamente. Não é como Melquisedeque que morreu, ou como os sacerdotes que se levantavam e morriam. É isso que a Bíblia diz, que aqui certamente tomam dízimo homens que morrem, mas ali de quem se testifica que vive. Ele vive, ele toma dízimos por toda a eternidade, porque vive, ele não morre mais. Então, temos que dar o dízimo sim, mas de coração. Quem não tem o dízimo, pastor, você não pode tirar de comunhão, você não pode dizer para ela que ela tem que ficar de banco. Ela não fez nada de errado, ela só não tinha dinheiro para satisfazer a sua vontade. Amém? Mas se essa pessoa tem o dízimo e não dá nenhum 10 real, isso é falta da pessoa, porque o dízimo tem que ser dado para que haja crescimento na obra. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Até aí, esse é, meus irmãos, o estudo do dízimo é muito grande. Amém, meus irmãos? E não dá para falar tudo, mas eu creio que os meus irmãos já entenderam o que é o dízimo. Antes era dado por ano, hoje é dado por mês. Hoje virou dinheiro, hoje virou obrigatório, como antes. Só mudou a parte da comida, né? Antes era comida, agora é dinheiro. Mas, irmãos, hoje em dia o dízimo, meu irmão, ele pode ser sim dinheiro ou comida. Sim, tem que ser dado, tem, mas de coração, não obrigatoriamente, porque Deus não recebe, meus irmãos, dízimo de quem dá obrigatoriamente. Eu tenho que dar. Deus não recebe. Se contribuir para a casa de Deus é bom, mas Deus, ele se alegra quando você dá com alegria. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos vocês, que possa esse ensino a edificar algum de vocês e a saber que o dízimo, a verdade do dízimo é essa, que Cristo é sacerdote eternamente e até hoje recebe dízimos dentro das igrejas para a sua obra, que
para que ela cresça e tenha crescimento. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês inscritos. Que Deus venha abençoar a cada um que possa ver esse ensino. Amém, meus irmãos? Que ninguém, não é todos que vão dar esse ensino porque eles têm medo. Mas o dízimo tem que ser dado sim, mas não conforme esses pastores falam. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês.